Hoje, dia 17 de dezembro, avançamos na caminhada da terceira semana do Advento. Este é um período de intensa expectativa, onde a liturgia começa a se voltar de forma mais direta para a proximidade do nascimento de Jesus. O tom da celebração de hoje é um convite à humildade e à conversão sincera. Não basta estarmos na igreja ou pertencermos a um grupo religioso. O que o Senhor nos pede hoje é uma mudança de postura interior. As leituras nos provocam a olhar para as nossas resistências. Onde ainda somos rebeldes à voz de Deus? Onde o nosso orgulho nos impede de reconhecer a necessidade de um Salvador? Hoje, a palavra nos chama a ser esse povo humilde e pobre, que coloca toda a sua esperança no nome do Senhor. A primeira leitura, o grito de Sofonias, 3, 1-2, 9-13. A mensagem do profeta Sofonias começa com uma advertência severa, mas termina com uma promessa de esperança restauradora. O profeta dirige-se a Jerusalém, chamando-a de rebelde, impura e opressora. É um diagnóstico forte que serve de espelho para a nossa própria alma neste advento. Sofonias enumera 4 falhas graves. A cidade não ouviu a voz de Deus, não aceitou o seu ensinamento, não confiou no Senhor e não se aproximou do seu Deus. Quantas vezes, ao longo deste ano, nós também nos comportamos assim? Fechamos os ouvidos para as inspirações do Espírito. Rejeitamos as correções que a vida e a igreja nos propõem e tentamos resolver tudo sozinhos, sem confiar na providência divina. No entanto, a profecia de hoje não é de condenação, mas de purificação. O Senhor promete: darei aos povos lábios puros, para que todos invoquem o nome do Senhor. Esta pureza de lábios simboliza a pureza do coração. No Advento, purificar os lábios significa deixar de lado a murmuração, o julgamento e a mentira, para dar lugar ao louvor e à verdade. Deus afirma que vai remover do nosso meio os orgulhosos e arrogantes. Isso é central para quem se prepara para o Natal. No presépio não há lugar para o orgulho. Quem é cheio de si não tem espaço para Deus. O trecho final dessa leitura é um dos mais belos de toda a Bíblia. Deus diz que deixará subsistir um povo humilde e pobre. Ser pobre no sentido bíblico, os Anawim, não se refere apenas à falta de recursos financeiros, mas a um estado espiritual de total dependência de Deus. O resto de Israel, mencionado pelo profeta, é aquele grupo de fiéis que não pratica a injustiça, não diz mentiras e não usa de fraude. Eles são como ovelhas que pastam e descansam sem que ninguém as espante. Esta imagem de paz e segurança é o que o Advento quer construir em nós. Quando reconhecemos nossa pequenez e abandonamos as armas da arrogância, o Senhor se torna nosso refúgio. Preparar o Natal, segundo Sofonias, é simplificar a vida, limpar a fala de toda maldade e aprender a repousar na confiança de que Deus cuida de nós. É o caminho da infância espiritual que nos prepara para receber o menino que nascerá na humildade da manjedoura. A resposta do homem e o desafio da obediência. O salmo responsorial, a oração dos pobres. Após ouvirmos a promessa de Sofonias sobre o povo humilde e pobre, o Salmo 33 surge como a resposta perfeita. O refrão hoje é uma declaração de confiança. O pobre clama a Deus e o Senhor o escuta. Este salmo é um hino de libertação. Ele nos ensina que o louvor não deve estar apenas nos nossos lábios, mas deve ser a nossa postura constante. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. A liturgia de hoje destaca que o olhar do Senhor está voltado para os justos e seus ouvidos atentos aos seus clamores. No contexto do Advento, isso nos traz um conforto imenso. Não estamos sozinhos na nossa espera. O Salmo diz que o Senhor está perto dos corações atribulados. Muitas vezes, chegamos ao final do ano cansados, com o coração quebrado pelas lutas da vida. Mas é justamente nessa fragilidade que Deus se faz mais próximo.
O Salmo 33 nos prepara para o Evangelho ao afirmar que quem olha para o Senhor ficará radiante. É esse brilho de quem se encontrou com a verdade que deve nos diferenciar. O Evangelho, a parábola dos dois filhos, Mateus 21, 28 a 32. Jesus entra agora em um diálogo direto e provocador com os sumos sacerdotes e anciãos do povo. Ele apresenta a parábola dos dois filhos chamados a trabalhar na vinha. O cenário é simples, mas a lição é profunda e atinge o cerne da nossa vivência religiosa. O primeiro filho, ao receber a ordem do pai, responde com um sonoro "não quero". Ele é rebelde, direto na sua recusa. No entanto, o texto nos diz que mais tarde ele se arrepende e vai trabalhar. O segundo filho, por outro lado, responde prontamente: "Sim, Senhor, eu vou". Ele usa as palavras certas, mostra respeito e aparência de obediência, mas na prática não vai. Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? A resposta é óbvia: o primeiro. Com isso, Jesus faz uma das afirmações mais fortes do Evangelho: os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Por que Jesus diz isso? Porque aqueles que eram considerados os piores pecadores, o filho que disse não, ouviram o chamado de João Batista, sentiram o peso do seu erro, arrependeram-se e mudaram de atitude. Já os religiosos, o filho que disse sim, ficaram apenas nas palavras e na aparência, mas o coração permaneceu fechado à conversão. O significado para o nosso advento. Essa parábola é um exame de consciência para todos nós que estamos dentro da igreja. Muitas vezes, somos o segundo filho. Dizemos sim no batismo, sim na missa, sim nas orações, mas a nossa vida prática, as nossas escolhas e o nosso tratamento com o próximo dizem não à vontade de Deus. O advento é o tempo de transformar o nosso sim teórico em ação concreta. Jesus elogia não a rebeldia inicial do primeiro filho, mas a sua capacidade de arrependimento. O arrependimento é a chave que abre a porta do reino. Os publicanos e as prostitutas entraram no reino porque não tinham máscaras. Eles sabiam que eram pecadores e, ao encontrar a misericórdia, abraçaram-na com sinceridade. O desafio para nós hoje é deixar de lado a etiqueta religiosa que não gera frutos e assumir a humildade de quem precisa, diariamente, recomeçar o trabalho na vinha do Senhor. Oração final. Senhor Jesus, que vieste salvar o que estava perdido, dai-nos a humildade dos pequenos e a coragem dos arrependidos. Livrai-nos da hipocrisia de dizer sim com os lábios enquanto nosso coração está longe de Ti. Que neste advento possamos preparar o Teu caminho com obras de justiça e verdade. Amém.